ou Deusa Me Livre, um podcast em que a gente conversa com essa deusa, Ana Flávia, para saber um pouco mais sobre mitologia, arquétipos. A Ana é mentora de mulheres, ela é uma mulher fantástica, eu sou enviesado, eu sei, mas eu aprendo muito com ela. E aqui é para a gente ser um bate-papo, então fique à vontade e vem com a gente. Se é para puxar sardinha, deixa eu dizer que a ideia toda do podcast começou porque o Fernando faz perguntas muito boas. Então a gente falou assim, cara, vamos fazer isso que a gente faz só entre a gente, vamos começar a gravar isso, porque saem perguntas muito boas e saem respostas muito boas. Então a gente tá aqui para se divertir um pouquinho com vocês. E falando em perguntas boas, então, no episódio passado, que por acaso foi o nosso primeiro, e que a gente se divertiu muito fazendo. Muito, não é? A gente terminou a gravação e parou o record e você falou, isso foi muito Hades, você decidiu que ia parar e... É verdade. Então, só puxando aqui de novo, né? Os arquétipos são ideias... o que são arquétipos? Vamos começar por aí. São dinâmicas, né? Padrão que a gente acessa, que estão disponíveis para a gente no inconsciente coletivo. Para nós, que eu digo, não só para mim e para você, mas para nós enquanto humanidade. Isso está disponível para a gente. Não querendo ser muito jovem mística, mas já sendo um pouco, imagina como se fossem, assim, concentrações de um certo tipo de energia, uma certa frequência. E quando você acessa isso, você consegue expressar essa dinâmica na tua vida. E essa dinâmica pode ser expressa de um jeito muito saudável, ou não, ou nem tanto. É o luz e sombra que o Jung chamou, né? O sombra, na verdade, sombra não quer dizer necessariamente uma coisa ruim. Sombra quer dizer que não está sendo visto. Então, às vezes, inconsciente, essa dinâmica ganha uma dança aí que talvez não é necessariamente a dança que você quer conscientemente. Então, não é que sombra é ruim. Sombra e luz, nesse caso, se refere a estar consciente, eu sei que existe luz, né? Está na luz da minha consciência, ou eu não sei que existe, está na sombra da minha consciência. Está ali, está agindo em mim, através de mim, e eu não estou sabendo. Mas, tanto dentro do consciente ou do inconsciente, a gente pode expressar essas dinâmicas de uma forma saudável e positiva ou não. E aí aqui é bem importante lembrar, porque assim, tem tanto conteúdo sobre isso hoje em dia, e eu acho que às vezes as pessoas, ao tentar simplificar, a gente às vezes sem querer acaba deixando muitas pontas soltas. Então, apesar da gente falar, né, dinâmicas saudáveis ou não saudáveis, e da gente ter a tendência de enxergar tudo em polaridades, entre o 8 e 80 tem 72 números, a gente nunca pode esquecer disso. Então tem vários nuances aí desses arquétipos que vão... Gente, ele está fazendo uma matriz 2x2 enquanto eu falo. Então. Depois a gente volta nisso. Mas eu gostei do que você falou. Enfim, que tem sombra é o que não é consciente, luz é o que é consciente, e existem aspectos saudáveis e não saudáveis que podem ser acessados tanto por luz ou sombra. Então, cabe uma matriz. Super calmo. Depois a gente volta nela. Mas aí, só para retomar o começo aqui dessa conversa, que eu falei, isso foi muito Hades. Então, a gente foi ali para os deuses gregos, e os deuses gregos que você me contou, né, que nada mais é a história toda dos deuses, de acordo com os gregos, conta a dinâmica desses arquétipos, né? Então, conta a dinâmica dos 3 grandes, dos 7 pequenos. Você consegue dar pincelada, 2 minutos, dos 7 principais deuses e das 7 principais deusas? Afinal de contas, o podcast é Deusa Me Livre. Sim. Então a gente tem, mais ou menos, tá? Imagina que a gente pega um conceito como masculino, um conceito como feminino, e a gente departamentaliza isso. E até para ficar mais fácil de entender diferentes formas de expressar, mas no fundo somos uma composição de tudo isso. São forças
polares, né? Não opostas, mas polares. Todos nós temos forças masculinas e femininas, com maior ou menor Isso. expressão. E o masculino, ele tem todas essas nuances que são os deuses, né? Então temos os deuses pais, Zeus, Poseidon e Hades. Os deuses pais, o que quer dizer? Eles são os deuses que têm um reino deles. O Poseidon, acho que isso a gente falou um pouco no outro episódio, né? Não quero ficar repetindo. Então, assim, Poseidon é o deus das águas, das emoções. Hades é o deus do submundo, do inconsciente, daquilo que é o mundo sutil que não é visto. E Zeus é o grande deus do Olimpo, das alturas, do consciente. E aí a gente tem os arquétipos dos filhos, né? Que não é que um é mais importante que o outro, mas é que as dinâmicas são diferentes. Então, nos arquétipos do filho, a gente tem Apolo, Ares, Hefesto, Hermes, Dionísio. Calma, deixa eu. Vai ficar muito confuso fazer desse Tudo jeito. bem, tudo bem. Vamos. Tudo bem, tem Eu acho esses. que ficar nomeando Tudo bem, tanto de Deus não vai. Tá certo. Eu que sou nerd, eu gosto de fazer matriz 2x2, eu gosto de dar nome pras coisas. Então, e aí voltando, por que você falou aquilo de isso foi muito Hades? Porque eu achei muita dó de não ter gravado nessa parte, ter ficado fora da gravação. Porque a gente tava no mó bate-papo, tipo assim, eu achei que a gente tava assim, super no meio do nossa, tá muito legal, e de repente você simplesmente sentiu, fala se não é verdade, você simplesmente sentiu, agora deu pra hoje, era o que a gente tinha que falar, e aí você, de repente, a gente tava no meio da conversa, e você, então pessoal, agora ficou, esse foi o primeiro episódio, e você encerrou de repente. E aí eu brinquei, isso é muito Hades, por quê? Porque não foi que você encerrou porque você tava de saco cheio, nem que você tava achando ruim, nem que você simplesmente sentiu, e talvez você não saiba explicar isso. Você sentiu, deu, era até aqui que a gente ia hoje, e é isso. Verdade ou mentira? Verdade. Você lembra de você ter sentido isso? Lembra? Eu acho que é bem isso que você falou. A gente tava ali, eu tava, mas enfim, eu senti que eu tinha que parar. É um sentir, né? Você não consegue talvez explicar por que você sentiu, da onde que você sentiu. E isso, eu brinquei que isso é muito Hades, porque assim, esse acesso ao mundo sutil, a esse mundo do inconsciente, a isso que não é visto, mas que claramente existe, esse é um acesso de Hades. Então, Hades é o deus do submundo nesse sentido. Ele navega e ele rege esse nosso reino do inconsciente, do sutil, de tudo que não é desse mundo concreto e das emoções, né? Eu senti isso, agi em cima disso e não consegui explicar o porquê. Isso é sombra? Não. Isso seria o que é sombra? Porque não tá no consciente, né? Eu sei que eu senti, mas eu não sei explicar o que eu senti. Mas Sombra você ou luz? sentiu. O que seria, talvez, no meu ver, tá? Posso estar enganada, mas assim, no meu entendimento você sentiu e você reconheceu essa intuição. O que seria isso estar na sombra é você agir e nem saber dizer assim, não, é porque eu senti que estava na hora. E faz e não sabe explicar de onde veio. Você não sabe explicar por que você teve aquela intuição naquele momento. Mas você sentiu algo, você teve uma percepção e você agiu em cima. Essa tua percepção, ela foi consciente. Ela não foi inconsciente. Inconsciente na sombra era quando a gente se conheceu. Que você não conseguia nomear as coisas, você sentia as coisas, mas você não conseguia nem dizer que você estava sentindo alguma coisa, você só ficava muito, muito, muito desconfortável. E você agia de forma impulsiva, mas assim, meio desordenada, assim, querendo fugir daquele desconforto. E isso é verdade para todos os arquétipos ou é especial de Hades? O quê? Isso enfim, de não conseguir. Enfim, você falou aqui de intuição e percepção, que eu tenho essa intuição, ou que o arquétipo de Hades traz essa intuição e essa percepção. Isso é de todos os arquétipos ou isso é especial do Hades? Isso é muito de Hades, por isso que eu falei, nossa, isso foi muito Hades. Isso é muito de Hades. Como que seria então, intuição e percepção é especial ou característico de Hades? Então, é importante a gente falar desse jeito mesmo. É característico dessa dinâmica. Uhum. Porque a gente está personificando aqui só para ficar mais fácil de entender, né? É característica dessa dinâmica no masculino e no feminino, essa dinâmica estaria dentro de Perséfone, tá? Porém, quando a gente vai aprofundando um pouco mais o conhecimento sobre esses deuses e deusas, muitas deusas especialmente, né? Elas têm a tríplice deusa,
Tem várias versões dessas deusas que são tríplices. O que quer dizer? Quer dizer que elas são inteiras. Então, nessas versões tríplice, quando a gente encontra, né, a trindade de cada deus é Deus, aí eles são inteiros, porque daí eles têm o filho, o pai e o ancião. Ou a filha, a adulta, né, a donzela, a adulta e a anciã em uma só. E aí você tem esse ciclo completo. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse modelo, né, mais, entre aspas, superficial e básico, é que a gente está olhando só para esses arquétipos mais conhecidinhos, assim. Mas quando você aprofunda, aí você começa a identificar essas tríades, né? É uma trindade. E não é do nada que existe uma trindade na religião católica. Exato. Acho que quase todas as religiões têm alguma busca pela trindade. Né? Sim, porque, bom, além do 3 ser um número divino, existe a questão de que nessas religiões antigas, né, na forma da onde viemos, existia sempre uma trindade. E quando as sociedades eram matriarcais, a trindade era feminina. À medida que os povos, né, os caçadores e vieram conquistando os povos nômades e que tinham essa religião da deusa, eles vieram conquistando e impondo um olhar, talvez entre aspas, assim, mais masculino para o divino. E aí, à medida que o tempo foi passando e veio a religião pós-Cristo, né, esse modelo de trindade foi absorvido e editado e ajustado para o Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Mas olha que interessante, né? Tem um Deus Filho, tem um Deus Pai e tem o Espírito Santo, que é a sabedoria, né? Exatamente. Mas, enfim, voltando para a questão do... Isso é característico de... Né? E eu vou... Várias vezes eu sou egoísta nesse podcast, eu vou perguntar coisas que me interessam, mas eu prometo, estou anotando aqui um monte de coisa para a gente falar. Mas a gente falou das características do Hades. As mesmas características são as características de Perséfone. Você falou a contraparte feminina seria Perséfone. Essa intuição e essa percepção são de Perséfone também? Ou Perséfone você falou que é a contraparte de Hades, porque ela também acessa o inconsciente, o sutil, mas com outro viés? Perséfone é a rainha do submundo. Ela também tem intuição, ou seja, ela também navega muito bem pelo submundo. Ela também acessa... E quando a gente fala de submundo, a gente está falando do inconsciente, daquilo que não é visto. Que não é racional. O mundo sutil, né? Das energias, da ressonância, né? Entrei no lugar e, puta, esse lugar aqui não tá legal. Uhum. É isso, são as coisas que você sente, mas que não necessariamente você consegue... não tá legal porque A mais B é igual a C. Não, né? Não necessariamente você consegue fazer isso. Então, a Perséfone acessa isso, mas não é acessada da mesma forma. Porque a gente está falando de uma energia masculina, e o outro a gente está falando de uma energia feminina. E Perséfone é uma deusa que ela navega pelos mundos. Então, por exemplo, Hades, ele quer ficar ali no submundo. Ele quer ficar ali no mundo. Ele quer ficar ali no lugarzinho dele. Aqui tá bom, entendeu? Preguiça de sair, vou ter que lidar com aquele povo lá de cima do mundo. Não, preguiça, vou ficar aqui no meu cantinho. Sinto, percebo, intuo, sei lidar bem com isso, mas prefiro ficar aqui bem de boa. Perséfone não. No mito, daí o mito de Perséfone junto com o mito de Deméter, que é a grande mãe, que é a coisa mais linda, eu acho, esse mito. Mas ela navega pelo mundo. Então, a Perséfone, ela não tem esse impulso de ficar só ali escondida no submundo. Ela tem o impulso de ir para as pessoas, de falar, de interagir com o mundo e voltar. E ela vai e volta. E no ela ir e voltar, o que acontece? Quando ela desce pro submundo, é inverno. Quando ela volta, primavera, verão. Vai descendo a descida, outono, inverno. E ela volta. Então, ela faz esse movimento de ir e vir. E olha que interessante, né? É esse movimento de ir e vir que traz a vida à Terra. Porque se não fossem as estações, tudo é regido pela Deméter, né? Nessa história toda. Deméter que é a grande mãe.
Mas o impulso para que Deméter faça essa regência das estações vem da ida e da volta de Perséfone. Minha cabeça foi bem longe aqui, mas realmente é bem interessante essa dinâmica. Enfim, a gente falou dos 3 grandes arquétipos masculinos, né? Zeus, Poseidon e Hades. Isso se reflete também no feminino? São 3 grandes deusas ou não? A dinâmica Não, feminina é diferente, que não tem, então... Não, daí é diferente. Porque tem a Hera, que é... Tem a Hera, tem a Perséfone e tem Deméter. Acho que são as 3 grandes rainhas, digamos, né? Mas elas não são um casalzinho. Perséfone e Hades Zeus e Hera são um casal. São aquela quebração dos dois. Mas Deméter, por exemplo, ela tem um consorte. Aí você vai olhar várias, né? A gente vai entrando assim mais a fundo. A grande deusa, ela tem um consorte que em muitos lugares, se eu não me engano, é o Dionísio. Mas aí a gente já começa, entre aspas, não é distorcer, mas a gente já entra em outros nuances desses mitos que eu acho que fica muito complexo pra gente falar aqui no podcast. Dentro dessa dinâmica, Zeus e Hera são um casal, Hades e Perséfone são um casal. Zeus e Hera são um casal instável, né? Um casal interessante. É o contrário, olha só como é interessante a gente começar a desmistificar isso. A gente tem estereótipos desses arquétipos muito na sombra. Por quê? Motivo óbvio. Porque a gente tem eles muito na sombra em nós, né? Mas é bem o contrário. Zeus e Hera, eles são um casal que quando estão na luz, sendo expressados de uma forma saudável, eles são a estabilidade. Interessante. A estabilidade, prosperidade, poder social no sentido de dar segurança, estabilidade e bem-estar em prol de todos, né? O que acontece é que a gente conhece Zeus e Hera muito na sombra, o estereótipo que a gente tem deles. E se você olhar o mundo à sua volta, você vai ver um bando de Zeus e Hera tudo na sombra, né? E o que é o Zeus e Hera na sombra? Na sombra, desculpa, eu tô usando o... É que muitas vezes quando tá... Deixa eu reformular. Na sombra, inconsciente. Mas não necessariamente isso é ruim. Mas a gente vê muitas expressões disso no inconsciente, expressando não saudável. O que é? Zeus é autoritário. Eu mando, você obedece. Ele precisa do poder. Ele quer o poder. Ele quer ter todo mundo, né? O mundo gira ao meu redor. Ganancioso, megalomaníaco. Então isso acaba assim. Em grandes corporações, poucos são os caras que chegam bem lá no topo e não têm um Zeus forte, por exemplo. Porque pra você ir galgando os degraus, você precisa ter essa força de disputar o poder e de tirar o outro da jogada sem o mínimo de dó, né? Isso só acontece no não saudável? O saudável não pode isso? O saudável não precisa. Como que o saudável vai galgar? Ele não precisa galgar porque colocam ele lá. Entende? Porque é uma liderança nata. É uma autoridade nata. Vem com ele. Olha que interessante. Então, essa expressão dos Zeus na luz, essa autoridade emana dele. Emana. E na luz, assim, né? No jeito mais saudável de ser. Isso, a gente vai acabar falando luz e sombra pra dizer bom e ruim, mas acho que o disclaimer tá feito. Como diz, vamos liberar a gente disso aí. O disclaimer tá feito, né? Que não necessariamente sombra é só ruim. Muitas vezes, o Jung falava isso, né? Muitas vezes os teus tesouros estão na tua sombra. Né? Enfim, aí tem toda a história de a gente, quando criança, que às vezes grandes e boas qualidades nossas, a gente aprendeu que aquilo não agradava os adultos cuidadores à nossa volta. Desculpa, é que não tem como eu não falar também disso, né? Porque então a gente muitas vezes aprende a esconder uma parte nossa, mas às vezes é justamente a parte que é o teu tesouro, né? A gente já falou sobre isso aqui em casa, inclusive com os nossos filhos. Tem algumas características que pra gente é tão difícil de lidar que a gente precisa tomar muito cuidado para não incentivar, entre aspas, né? Mas que eles coloquem isso na sombra, porque
é desconfortável pra gente enquanto pai e mãe tentando tocar o dia a dia aqui, mas às vezes são características muito legais, né? E então é isso que acontece quando a gente coloca, às vezes, partes de nós na sombra, a gente acaba deixando os tesouros lá. Mas vamos falar assim de. Enfim, deixa o pau comer aí de vocabulário, já tá o disclaimer feito. E era, né, era na luz, na expressada de uma forma saudável, ela é soberana. Na verdade, Deus e ela, eles são soberanos. Entende? Soberanos de si, do reino. Então tem um poder social, tem um certo magnetismo até, assim, em relação a essa autoridade que eles emanam. Mas era na sombra, o que acontece? Quando o poder, na sombra, né, desse jeito não saudável, quando ela não sente que o poder tá com ela, às vezes ela quer tanto ter poder sobre o outro, que aquilo se volta contra ela. E quem tem poder sobre ela aí passa a ser os outros. E aí ela fica ferida, né? Mas assim, ferida sem poder. E ela fica então ciumenta, competitiva, vingativa, que é o que a gente conhece normalmente de Hera, né? Uhum. Porque, infelizmente, até dentro do processo de evolução do patriarcado, houve um processo de quase distorcer os mitos também, né? Então, o feminino foi ficando cada vez mais doente e o masculino foi ficando cada vez mais, entre aspas, poderoso, mas esse poder que é controlador e abusivo, né? E não um poder que é protetor. Então, isso aconteceu. Tanto que muitas e muitas histórias que a gente vê de Hera é isso, é o ciúme dela, a competição, quanto ela era mesquinha, né? Enfim. Queria voltar aqui num ponto que você falou que eu achei muito, muito legal. Seus tesouros podem estar na sua sombra. Fala um pouco mais disso. Por exemplo, dá um exemplo disso na nossa vida, que pode ser comigo mesmo. Tá. Pode ser comigo, porque eu tava pensando nisso ontem. Eu tava falando sobre educação respeitosa e falando justamente no Instagram, e falando justamente sobre esse processo que às vezes, sem querer, a forma como a gente trata os nossos filhos, eles vão colocando coisas nas sombras. E uma pessoa me fez essa pergunta. E você, né? O que você percebe? Você percebe que o jeito que os teus pais, né, do jeito que você foi educada, te impactou? Impactou em quem você é? Eu falei, claro, né? Acho que todo mundo. A questão é menos a gente ficar, entre aspas, julgando ou achando ruim o que aconteceu e mais entender isso. Tipo, cara, beleza, então já sei que muita coisa boa do que eu era, eu coloquei na sombra porque, entre aspas, não era aceito ali onde eu tava. Quais coisas foram essas? Aonde elas estão? Como é que eu recupero isso? Que é o que eu brinco com as minhas mentoradas, que é o processo do reencontro, né? Parte do processo do reencontro é um processo biográfico, em que a gente vai escavar, vai lá no meio do deserto, escavar na areia e procurar os tesouros que ficaram enterrados ali ao longo do caminho, ao longo da nossa biografia. E eu tenho uma questão que vou até dizer, não foi nem meus pais, tá? Foi mais assim, na escola, que eu lembro de sofrer muito com isso. Eu sempre fui de falar. Eu sempre fui extrovertida. Eu sempre fui de me posicionar. E eu sempre fui de gostar disso, de explicar as coisas e tal. E muitos momentos da minha vida, na escola especialmente, eu fui taxada de metida. Ai, acho que sabe tudo. Ah, é sempre ela. Lá vem ela de novo fazer uma pergunta. E aí, o que aconteceu? Mas isso assim, até pós-graduação eu vivia isso. Então, em muitos momentos eu deixei isso de lado. Em muitos momentos eu participava de reunião e tinha perguntas ou tinha coisas para falar e não falava. E aí o que aconteceu? Que é uma coisa que a gente conversa muito, né? Para eu estar nesse lugar hoje, com esse trabalho que eu escolhi fazer, eu preciso encontrar esse meu tesouro nessa sombra que eu coloquei. E tá sendo cada vez mais fácil, obviamente. Mas, assim, foi um processo muito difícil de eu começar a colocar a minha voz no mundo e começar a ter coragem de falar as coisas que eu pensava. Não vou dizer que tá resolvido, não. Tá, não. Tá, não. Tem muita coisa que eu ainda não tenho coragem de falar, tem muita coisa que eu ainda fico muito insegura de trazer. Mas é isso, então é um tesouro que era o meu tesouro. Mas eu coloquei ele na sombra pelas experiências que eu fui vivendo ao longo da minha biografia.
E que muitas vezes, o que acontece, né? Para que a gente faça esse movimento de colocar na sombra, não é uma vez que aconteceu. Não foram 2 vezes. Foram repetidas vezes que isso vai acontecendo e você vai entender, nossa, isso daqui não é adequado. Desse jeito não vou ser aceita, desse jeito não vou ser amada. E aí você começa a esconder parte de você, né? É isso que vai se tornando a sombra. A gente vai escondendo parte de nós e aí a gente deixa de ser inteira. Porque quando a gente nasce criança, a criança não tá preocupada se ela vai chorar e você vai achar ela chata, porque ela tá chorando de madrugada. Ela vai chorar, ela vai chorar. Ponto. À medida que a nossa interação com a criança vai, tem coisa que você faz que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Gente, normal isso, tá? Eu não quero causar culpa em nenhum pai nem mãe aqui. É normal isso acontecer. Quanto mais consciente a gente tá desse processo, melhor, né? Menos a gente faz certas coisas de forma automática. Então, o que o Jung fala também é isso, tipo, o nosso trabalho de individuação, o nosso trabalho de alquimia na vida é a gente ir recuperando essas partes nossas que ficaram escondidas, perdidas, ignoradas. E ir de novo fazendo um caminho em direção à nossa inteireza. Para ser grande e ser inteiro. Né? É. Qual é o arquétipo que coloca essa voz para fora? Que arquétipo você tem que você colocou na sombra e você vai trazer para a luz? Acho que um pouco de Perséfone, mas porque a Perséfone ela fala também do poder pessoal. Então, de você se assumir rainha do seu próprio reino, né? Então, acho que tem uma questão de poder pessoal aí. Tem uma questão de Hera, porque Hera é o social. Eu e os outros, como é a minha relação com os outros. Acho que são vários, viu? Acho que não é um só, não, que representa tudo isso. Artemis, que tem muita esse impulso, né? De se posicionar, de se colocar, de lutar pelo que acredita. Acho que são vários, né? Você continua sempre tendo. Mas você não tinha coragem de falar. Entende? Porque uma coisa é o one-on-one, assim. A outra coisa é isso, que aí tem muito a ver com Hera também, né? De ir pra mais gente. Interessante. Tá fazendo um curso desses arquétipos comigo, você tá só disfarçando em forma de podcast, hein? Não tenho vergonha nenhuma de admitir que é isso mesmo. O tanto de anotação que ele fez, gente. Vocês deviam ver, depois eu mando uma foto. Entendido. Eu acho que ficou redondo. Gostei bastante da aula de hoje. Obrigado. E tem bastante anotação aqui para a próxima. Olha ele agora sendo disfarçado, tá vendo, né? Sendo mais smooth, assim, devagarzinho. Tá bom? Então tá. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E lembre de procurar a Ana no Instagram, @anaflamarquez. Entrar no site dela, anamarquez.co, sem o M. E até a próxima. Até a próxima, gente.